Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e fases da vida. Okay? A gente já falou um pouco disso na nossa primeira rodada, mas como nesse sábado a gente teve o curso da Eras do Karma, eu vou postar aqui no grupo de vocês o link. Eu não postei antes de propósito. A gente vai ter dois temas que a gente vai conversar hoje. Um que a gente está reconversando, que é cada uma das grandes funções da vida, que vai ser Dharma, Artha, Kama e Moksha. Esses trecos são chamados de Purusharthas, ou seja, objetivos humanísticos, ok? E vai ter uma outra coisa chamada de Ashramas, que vão ser chamados de estágios da vida, que a palavra Brahmacharya vocês já devem ter escutado. Grihastha, pouco provável. Do Sannyasi, eu vou lembrar o outro já. Vanaprastha, isso. Vanaprastha e Sannyasi, agora sim. Por enquanto não precisa anotar esses nomes em sânscrito não. Eu vou traduzir eles para isso ficar um pouco mais decente para a nossa cabeça em português, ok? Então, a primeira fase da vida, ela é relacionada à ideia de você se formar enquanto um ser íntegro. Essa primeira fase da vida, pelo menos em geral, que é esse nosso primeiro papo, daqui a pouco a gente vai transformar isso numa coisa flexível com as eras kármicas e etc. Mas por enquanto eu estou apresentando como as pessoas vão te apresentar no mundo do Ayurveda. Nossa primeira fase de vida, que vamos falar assim, deve durar algo em torno de 15, 20, 25, 30 anos de idade, é para a gente se formar eticamente, para a gente aprender a ser uma pessoa decente. E não só uma pessoa, digamos assim, torta, ok? Se tornar uma pessoa íntegra é um aspecto importante para você a ter craseado, condição humana, ok? Depois disso, a gente tem uma outra função social, que é a artha, que é fazer com que a nossa vida seja economicamente estável e com algum grau de, digamos assim, sentido. Não precisa ser a realização pessoal através da profissão, isso é um outro tema, ok? Mas aquele dinheiro que você ganha deve ser o suficiente para você poder ter uma família, o suficiente para você poder, digamos assim, se desenvolver enquanto ser humano, ok? Pagar suas contas de uma forma digna, ok? Essa fase pode durar dos seus 15, 20, 25, começando por ali, até uns 40, 45, 50, 55, 60, ok? Na nossa sociedade, essa fase tende a ser dos 25 aos 65, o que é um período meio inchado dessa fase. A gente vai contestar isso, ok? Então, essa fase do Grihastha é a fase da população economicamente ativa. É a fase onde a gente deve buscar fazer com que a gente tenha uma segurança material digna e minimamente coerente com o nosso conjunto de crenças. Okay? Você não precisa trabalhar necessariamente nos seus sonhos ou nas coisas assim que você mais super gostaria de trabalhar. Você tem que meio que trabalhar, a princípio, com alguma coisa que ajude você a ter um certo tempo para cuidar da tua família e para fazer coisas na tua vida que façam ela fazer bastante sentido. Mas esse projeto que a gente tem meio estadunidense, de que você tem que trabalhar com o teu sonho e ser um self-made man, isso é um aspecto cultural, gente. Isso não necessariamente vai acontecer com todo mundo o tempo todo, não. Lamento informar. Ok? Então, esse período, ele vai, conforme a gente vai ver daqui a pouco, navegar por volta da nossa terceira, quarta, quinta era kármica. Ok? E aí a gente vai ver daqui a pouco que isso gera implicações, porque nem todo mundo entra na terceira, quarta, quinta era kármica junto, e isso faz com que a gente tenha um lugar onde aceitavelmente isso é potencialmente dos 20 aos 60 anos. Mas vocês vão ver que vai se sobrepor. Quando eu falar a próxima, vai ser dos 50 aos 80. Ok? Aí você vai falar, mas sobrepõe. Certo? Então, a terceira função de uma vida bem desenvolvida
a gente vai chamar de realizar desejos de vida antigo. Okay? Você pode ter um desejo de vida antigo de ter uma casa no campo, você pode ter um desejo de vida antigo de fazer uma faculdade de psicologia, você pode ter um desejo de vida antigo de poder ficar mais com os seus netos, porque você eventualmente não pode ficar tanto com os seus filhos, etc. Okay? Essa fase de vida vai ser associado ao estágio Vanaprastha, que a gente poderia dizer assim, perto da cidade, do ponto de vista contemporâneo, mas é uma cinturão verde da cidade, mais ou menos como a gente chama, e ser a fase relacionada à palavra kama, que vão traduzir como desejos, mas eu prefiro traduzir essa palavra como sonhos de vida, porque nesse contexto a palavra kama é altamente positiva, ela está longe de ser uma coisa pejorativa ou um problema, ok? Então, essa fase vai estar por volta da quinta, mas principalmente da sexta e da sétima era kármica. Então, a primeira, a segunda, quiçá a terceira é principalmente de Dharma, a terceira, a quarta e a quinta é principalmente de Artha, a quinta, sexta e sétima é principalmente de Kama, e a próxima palavra agora, que a gente vai dizer que para a nossa sociedade vai acabar indo para a sexta, mas do ponto de vista mais purista seria sétima, oitava e nona. Só que como a gente hoje em dia não vive a oitava e a nona, a gente acaba fazendo isso meio que ser na sexta também. O que sacrifica um pouco o lugar da gente buscar as nossas aspirações mundanas. Okay? A gente pode chamar de Kama aspirações mundanas, Moksha aspirações espirituais. Mas as duas são aspirações, elas devem ser dignificadas, e não do tipo assim, seu Kama trouxa. Ok? Vai lá pro seu Kama Sutra, seu Kama trouxa. Não é bem assim, ok? Então, a última vai ser chamada de Moksha. A idade disso, a fase da vida é Sannyasi. E Sannyasi vai ser traduzido como meio como um monge, ok? Vanaprastha vai ser meio que assim um retirado, mais ou menos. Mas um retirado a gente poderia traduzir hoje em dia como um aposentado, ok? E dentro desse lugar, moksha, aqui a gente poderia traduzir como um processo de cura psicológico para o processo de desencarne ser feito de uma maneira mais tranquila, em paz, descansar em paz, rest in peace, ok? Então, do ponto de vista do Ayurveda, a história acaba aí, certo? Existem os Purusharthas. Quais são os Purusharthas? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Como que a gente está traduzindo isso? Ética ou integridade, trabalho, sustentação material, aposentadoria, busca de realizar sonhos e um lugar que não existe na nossa sociedade. Okay? A gente acaba nessa terceira idade e morre meio que ali. Essa quarta idade seria o lugar de a gente ter uma preparação para desencarnar com a nossa alma leve, descarregada de um monte de tralha emocional ao longo dessa vida e de outras. Ok? As palavras em sânscrito vão ser Brahmacharya, para a primeira, que no geral é traduzido como a época do estudante ou do celibatário, mas aí já tem vários problemas com essas traduções. Grihastha vai ser traduzido como senhor do lar, Vanaprastha vai ser traduzido como aquele que foi para a floresta, e Sannyasi vai ser traduzido enquanto renunciado. Ok? Só para vocês terem uma noção quando vocês esbarrarem com isso na internet. Tá? Mas para a gente essas palavras elas não são assim, o que a gente está afirmando aqui. Certo? Então, o que eu gostaria de trazer nessa sessão, até porque vocês vão ter o acesso à sessão completa do curso das eras kármicas como um brinde, ter a perspectiva de que a primeira e segunda era, anota isso, isso é um ponto central, que vai fazer, junto com o dever de casa, vai fazer diferença. A primeira e segunda era meio que é o que a gente vai considerar a fase de Brahmacharya Dharma, ou seja, onde que a pessoa formou os seus valores, formou a sua integridade ética, mais ou menos. A terceira era também faz um pouco isso. Então você sobrepõe
1, 2, 3, com 3, 4, 5. O 3 faz parte tanto do Dharma quanto do Artha. Ok? Então, o 3, 4, 5 vai fazer, na média, as pessoas terem ali por volta de uns 20, 30, etc., até uns 50, 60, 70, que é o conceito PEA, população economicamente ativa. Ok? Só que para algumas pessoas isso vai começar com você com, sei lá, 20 e tantos anos, outras pessoas vão começar com você com 45, e você fala, porra, esse cara ainda tá com 30 e tantos anos e ainda não começou a viver. É porque talvez ele ainda esteja na segunda era dele. Ok? E ele não está, digamos assim, culpado por conta disso. A sociedade não vai encarar isso de uma forma muito adequada, é verdade. Já abro para a pergunta, só terminar aqui. A quinta, sexta e a sétima vai ser de calma. Isso vai pegar mais ou menos ali de uns 45, 50 e etc. Na média, gente. Ok? Eu, por exemplo, comecei minha quinta era com 38. Ou 37, sei lá, que seja. Então, isso é uma média, mas não é uma coisa, assim, absoluta. Ok? Então, essa idade da pessoa já como um adulto não jovem, ou como um adulto maduro, ok? 40, 50, 60 anos de idade, que é mais ou menos o público da gente aqui no rejuvenescimento ativo, são pessoas que estão buscando esse lugar de se melhorar como pessoa na média, porque essas pessoas já meio que na média tem uma profissão, meio que na média já tem um lugar para morar, meio que na média já mais ou menos tem uma família. Do ponto de vista médio, a vida passa para um lugar de outras aspirações, que é aspirações assim, como eu posso fazer com que minha vida seja mais agradável, como que eu posso fazer com que minha vida seja com mais realização e etc. Ok? Então, grosso modo, quinta, sexta e sétima, calma. Ok? E do ponto de vista da sociedade contemporânea, sexta, sétima e oitava, porque a nona praticamente não existe. A nona, no geral, a gente vai estar lá perto dos 120 anos. É um lugar de autoconhecimento. Ok? Muito bem. Aí vamos para a pergunta do retorno de Saturno.